E a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus é simplesmente este céu que nós vemos aqui e o universo, esses dois céus. Isso não se refere aos céus dos anjos, não é? Tem nada a ver. Isso é a criação que Deus veio fazer para o homem, a terra. A terra ainda não existia. A porção seca ainda não existia. Continuaremos a ler. A terra, porém, estava sem forma e vazia. A terra, mas ainda não existia o quê? A terra estava sem forma e vazia. Vamos entender o porquê. Havia trevas sobre a face do abismo, quer dizer, do céu, Deus viu lá embaixo. Só havia o quê? Escuridão. Trevas é escuridão. Não havia luz, não havia nada. Escuridão. Trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quer dizer, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, andava sobre as águas. Quer dizer, no princípio que Deus veio criar a terra, só existia água. Quer dizer, não existe o universo, não existia a terra, não existia nada debaixo do céu dos anjos. Não é? Quer dizer, isso mostra que o universo foi criado muito depois. Não é? Quando, por causa da terra, não é? Foi criado o universo. E vamos ler aqui para continuar a entender. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Quer dizer, pela palavra, não é? Para poder haver separação, não é? Daquelas trevas, não é? Daquela escuridão que estava sobre a face do abismo, não é? É como se alguém estivesse no alto e olhasse para baixo e só visse trevas. Só escuridão, não se consegue ver mais nada. E entre aquela escuridão havia somente água. Água. Debaixo do céu dos anjos só existia água e escuridão. Você não ouve aqui falar que Deus, não é, criou as águas. As águas já lá estavam. Quando é que Deus criou as águas? Não sabemos. Parece, isso faz sentido aqui, não é? Que Deus fala logo aqui. Diz, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Mas antes, não é? De haver a luz que veio pela palavra do Deus Altíssimo, que Ele próprio e o nosso Senhor Jesus é a luz também, porque eles não precisam do sol, não é? Eles brilham mais que o sol. Por isso é que o Espírito Santo, não é? Pairava, andava sobre as águas, como o Senhor Jesus também andou sobre as águas. Por quê? Porque eles não precisam de asas para andar sobre qualquer coisa. Eles não precisam de estrados por debaixo dos seus pés. Eles não precisam da terra por debaixo dos seus pés. Porque eles são deuses. Deus Espírito Santo, Deus, o nosso Senhor Jesus é Deus. Então, ele pode andar por aí, sem pisar em nada. Simplesmente andar. Então, o Senhor Deus criou a luz, mas já lá estava as trevas e a água, antes de ser criada a luz. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, quer dizer, escuridão noite. Essas trevas não têm nada a ver com o diabo. O diabo ainda estava lá no céu, ainda ela era Lúcifer. Ainda não tinha se transformado no diabo. Mas se calhar já estava trabalhando para ser o diabo, não é? Já estava ali, não é? Com as suas convicções, não é? Convencendo os anjos no céu, não é? Para se revoltarem contra Deus. Porque isso levou tempo, não é? Trilhões de anjos que ele enganou ali no céu. Quanto é tempo que levou, não é? Nós não sabemos quanto tempo.
não é? Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Mas ainda não tinha sido o quê? Criado a terra. Só havia ainda as águas. Deus criou a luz. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Quer dizer, haja firmamento, haja céu. Logo no início, a palavra de Deus diz assim, Deus Altíssimo disse, não é? Logo diz assim, criou Deus os céus e a terra. Quer dizer, esse firmamento é este céu e o universo que nós conhecemos. Por isso é que ele diz, haja separação entre águas e águas. Quer dizer, só havia água. A água cobria até o universo. Deus é que fez essa separação e há o firmamento que é o céu, onde nós não vemos a água aqui. A gente vê ali o universo, mas também tudo é água, só que está no estado gasoso. E aqui também tudo foi feito, tudo era água. Deus é que transformou. Por isso é que nós vemos este céu aqui, azul, água, não é? E também o universo. Quer dizer, ele fez a separação, não é? Do nosso céu e do céu que é o universo. E Deus continua a dizer assim, fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, agora dá para entender, as águas debaixo do firmamento, não é? E as águas sobre o firmamento, quer dizer, as águas que estão aqui na terra, debaixo do firmamento, que é debaixo do céu, este céu que nós vemos, do firmamento, e as águas sobre o firmamento, quer dizer, o universo é feito por água, não é? Porque só existe água até ali no universo. Deus fez a separação e surgiu este céu, que é o nosso céu, que ele chama de firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Está a ver? Quer dizer, este firmamento, este céu, Deus chama firmamento, é o nosso céu. O universo também, não é? É o céu. Quer dizer, dois céus. Foram a separação das águas. Quer dizer, as águas estavam aqui, não é? Embaixo e as águas estavam por cima. Deus fez separação das águas. Surgiu este céu, não é? Quer dizer, as águas estavam todas no mesmo nível no início da criação do homem. Antes da criação do homem, quando Deus veio criar a terra, não é? Até ao topo. Quer dizer, tem o céu dos anjos. Por baixo havia as trevas e só água. Então ele fez a separação. Águas para cima, que foi o universo. Águas para baixo, que vieram para aqui. E houve firmamento aqui, que é o nosso céu. Quer dizer, Deus fez essa separação das águas. Por isso que ele diz, das águas, águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Por isso, quando veio o dilúvio, as águas abriram-se as comportas do céu e derramou águas. Quer dizer, ali no universo, não é? Tem umas portas, várias portas, não é? As comportas do céu. E as águas desceram, não é? Por 45 dias encheu a terra, matou todo ser humano e só escapou Noé e a sua família, não é? Para você poder entender de onde veio tanta água. Veio do universo, porque o universo é água, é água. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Tanto este nosso céu quanto o universo também é céu, mas são água. Deus fez separação das águas. A gente não vê, não é? A gente vê as nuvens quando chove, não é, que retém as águas, não é? A água está ali e também ali no universo. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajunta-se as águas debaixo dos céus, quer dizer, do nosso céu aqui, as águas, num só lugar. Quer dizer, as águas estavam por todos os lados, não é? Num só lugar. Quer dizer,
não devia ter, não é, num só lugar, porque estava por todos os lados. A gente não sabe até onde, não é? A gente não sabe o tamanho do céu, não é, do universo, de tudo isso. Mas Deus, não é, mandou que a água ficasse somente o quê? Aqui na terra, não é? Num só lugar, aqui na terra. E chamou, disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Quer dizer, ao se juntar as águas, com a palavra de Deus, surgiu a porção seca que é a terra. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom e disse, pois Deus começou a criar as ervas, as árvores que dêem semente e isso tudo. E houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. No firmamento dos céus, quer dizer, aonde é que estão as estrelas, o sol e a lua? Não está aqui no nosso firmamento, no nosso céu. Se encontra no universo. Quer dizer, então, o universo foi criado depois da Terra ser criada, não é? De haver separação dos mares aqui na Terra. Por isso que houve a separação das águas. Ali no universo era só água, não é? E é água até hoje, no outro estado, que Deus o transformou. E Deus colocou lá as estrelas, o sol e a lua. Haja luzeiros no firmamento dos céus, no universo, aqui fala do universo, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, quer dizer, as estrelas, o sol e a lua são sinais, para estações, para dias e anos. Quer dizer, a partir deste momento que Deus cria as estrelas, o céu, o sol e a lua, Deus cria o tempo para o homem. Aqui Deus cria o tempo, porque o tempo não existia. Deus vive na eternidade. Deus é eterno, aonde não se contam dias, nem estações de anos, nem noite, nem dia, não é? Nem anos, como diz aqui. Para dias, Deus criou o tempo para dias e anos. Para o ser humano. Quer dizer, para Deus não existe tempo. Deus criou o tempo para o ser humano. Deus vive na eternidade. E na eternidade não há contagem de tempo. Não há pressa. Não há essa vida que nós temos aqui na Terra, não é? Que o homem tem um limite para viver sobre a face da Terra, que também é o tempo do homem. Não existe, porque no céu tudo é eterno, não é? Não se conta o tempo, não existe o tempo no céu, não é? Deus vive na eternidade e o homem vive no tempo. Foi Deus que criou o tempo. E sejam, quer dizer, as estrelas, o sol e a lua, para luzeiros no firmamento dos céus, quer dizer, no universo, para iluminarem a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Aí podemos ver que o sol é o quê? É maior que a lua. Não é? Muitas teorias, as pessoas pensam que o sol e a lua é do mesmo tamanho por causa do que diz lá no livro de Enoque. Então, quer dizer, a Bíblia é verdadeira, a palavra de Deus é verdadeira. Então aquilo está errado, aquilo é mentira. Cuidado ao ler certos livros apócrifos. Não é bem assim. Aquilo ali deve ter sido obra do diabo, não é? Porque se aqui diz que o sol é maior que a lua, quem diz isso é o próprio Deus, não é? Não é o ser humano. Quem deu Gênesis para Moisés foi o próprio Deus quando Moisés esteve lá 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Moisés não escreveu Gênesis, né, por suas ideias ou pelos seus sonhos. Basta você ler todo o livro de Gênesis. Como saberia das descendências de descendências o nome das pessoas
que já tinham existido no primeiro mundo foi destruído pelo dilúvio. Se não fosse o próprio Deus a ditar esse livro para Moisés. E continua a dizer assim: e os colocou Deus, o sol, as estrelas e a lua, no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Quer dizer, aqui Deus nos revela toda a sua criação no princípio. No princípio do mundo. Quando veio para criar os céus e a terra. Após a criação ali do céu dos anjos. Com certeza Deus criou o céu onde ele habita primeiro, porque existe o céu do Deus Altíssimo, o céu dos anjos e o céu dos homens. 3 céus. Então, Deus criou o seu céu primeiro, depois criou o céu dos anjos e depois criou o céu dos homens. Para que você possa entender as Escrituras Sagradas. Tudo está escrito na Bíblia. Absolutamente tudo que o homem precisa saber do Deus Altíssimo, dessa vida. Todas as revelações, não é? Tudo está escrito. Ninguém inventa nada. E ninguém vem com essa história de que Deus disse isso, isso e aquilo. Isso é conversa do diabo. São espíritos enganadores. Pessoas que revelam a outras pessoas. Isso são adivinhações. Revelações da palavra de Deus, que Deus nos faz entender a sua palavra. Isso são revelações, mas está escrito. É o que eu li agora e expliquei. Isso é uma revelação. Deus deu uma direção para mim para poder explicar para vocês a palavra de Deus. Essa é a verdadeira revelação. Não é como certas igrejas, não é? Que caíram em predestinação, não é? Que aqueles que trabalham nessas igrejas dizem assim: o Senhor me revelou que vai acontecer isso e isso. Espíritos enganadores. Espíritos do engano. Não existe ali o Espírito Santo. E também todas as igrejas que negam o dízimo, negam o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é o Senhor do dízimo. Quer você creia ou não. Eu duvido que alguém que não aceite o dízimo receba o Espírito Santo. Não pode receber. Porque ele rejeita a base das ordenâncias da palavra de Deus, da justiça do reino de Deus. Ele tem que cumprir toda a justiça, não é? Todas as leis do reino de Deus para poder receber o Espírito Santo. Então pode ter certeza absoluta, nem a pessoa, todas as igrejas, quer sejam evangélicas, não é? Cristãs, que rejeitam o dízimo, o Senhor Jesus não está lá. O Jesus não é o Deus dessa igreja. Pode ter certeza, são os espíritos enganadores. Que esse estudo sirva para abrir os seus olhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.